Bem, temos conversado sobre todo esse processo como uma transformação, como uma evolução da consciência. Mas talvez sejamos menos um aspecto de evolução ou mudança do que simplesmente o reconhecimento de quem já somos. A maneira como o encaro a questão é que os estados de consciência estão sempre disponíveis se não os ocultamos por meio do apego a nossos próprios pensamentos. Todo ele está sempre disponível para todos nós. Porém, sabemos disso ou não, ou melhor, até que grau o conhecemos, depende de quem imaginamos que somos. Então, o que o guitar faz é nos contemplar com um padrão para expandir nossas definições de quem somos, para então apreciarmos as nossas vidas em um contexto totalmente novo. Ouspensky disse uma coisa interessante. Descobri que a principal dificuldade para a maioria das pessoas era compreender que elas realmente tinham ouvido coisas novas, isto é, coisas que nunca tinham ouvido antes. Continuavam a traduzir aquilo que ouviam para a sua linguagem habitual. Tinham cessado de ter esperança e acreditavam que não deveria haver nada de novo. Ele estava nos lembrando de como é difícil se abrir para algo novo sem classificá-lo imediatamente em termos das nossas fórmulas antigos e nossos antigos aspectos. Gostaria de encorajar vocês a nos seguirem em nossa exploração do guitar, mantendo-se dispostos para a possibilidade de ouvir algo novo. Isto é, permanecendo abertos para uma nova perspectiva, para uma nova compreensão de como podemos perceber e viver nossas vidas. O guitar é Krishna. Lembre-se, e Krishna é uma manifestação do nosso próprio ser interior. Por isso, a predisposição para o estudo do guitar nos abrirá de maneira intensa para os nossos seres mais profundos. Naquilo que irei dizer agora, terei que admitir que vocês estão familiarizados com o Bhagavad Gita, pelo menos de modo geral. Se ainda não o leram, eu os encorajo a fazê-lo. Isso levará cerca de 3 a 4 horas somente. Sugiro que o leiam inteiro nessa primeira vez, como se fosse uma história muito interessante. Quem é Krishna, quem é Arjuna, e como se encontraram em situação tão difícil e peculiar, sentados em uma carruagem em um campo de batalha. Eu sugeriria ainda que planejassem ler o Gita 2 vezes mais. Sugeria que o relessem quando terminarmos a nossa discussão do capítulo 1 sobre o conflito básico no qual Arjuna se encontra, e depois de terem personalizado suficientemente aquele conflito para que possam compreender qual era a sua situação. Sugiro que leiam desta vez identificando-se com Arjuna, isto é, quando tiverem visualizado qual é o seu próprio conflito, a sua própria batalha espiritual. E então, utilizem isso como a estrutura e ouçam Krishna dizendo a vocês como é tudo segundo o seu próprio campo de batalha. Depois, quando estiverem prontos, devo sugerir uma terceira leitura do Gita, no qual lerão identificando-se com Krishna, porque na verdade isso é também quem vocês realmente são. Bem, esta última leitura pode levar a alguns problemas interessantes. Se vocês são Krishna, então são o Gita. Talvez estejam lendo sozinhos e chegarão a uma frase e pensarão consigo mesmos: eu nunca diria isso. Mas o fato é que o Gita diz. E estamos supondo que assumimos a perspectiva de Krishna. O que fazer? É aí que entram os seus exercícios espirituais, como aqueles sobre os quais temos conversado ou os do roteiro.
Por exemplo, vocês podem trabalhar com as suas perplexidades através de uma prática com a contemplação. Sentem-se diante da sua mesa de puja ou em qualquer lugar tranquilo. Destaquem a frase como foi escrita e como acha que ela deveria ser. E sente-se com esses dois pensamentos. O processo mostrará a vocês exatamente para onde está pendendo. E vocês pensarão, eu nunca teria dito isso. Ah, aí está. Quem é o eu que nunca teria dito aquilo? Onde está a tendência? Essas serão as frases mais ricas para vocês, porque elas mostrarão onde estão se apoiando, onde está o seu esconderijo secreto do apego. Implícito na sugestão de utilizarem o exercício da contemplação para irem mais fundo na sua terceira leitura do Gita, está um pensamento mais geral sobre a maneira como podem desejar se aproximar dessa exploração. Como este livro surgiu no contexto de um workshop, ele inclui sugestões de práticas, como o exercício da contemplação que acabamos de falar. As práticas oferecem uma oportunidade de expandir as suas experiências para além das folhas de um livro e de lidar com o material de forma muito mais profunda. As práticas podem enriquecer muitíssimo a sua apreciação da maneira como os ensinamentos do Gita funcionam. Temos aqui um outro exemplo. A manutenção de um diário. Como vivenciar essa experiência será, de certa forma, uma espécie de viagem, de exploração. Talvez vocês queiram manter um diário enquanto lidam com esse livro. Enquanto viajam, vocês não mantêm pequenos registros de todas as pequenas coisas que lhes acontecem? Escrever sobre essas coisas pode ser útil para mostrar as suas transformações que, de outra forma, talvez sejam esquecidas. Algo que os deixou perplexos esta semana pode parecer ter uma clareza de cristal daqui a algum tempo, o que é interessante de ser notado. Ou algo que aconteceu durante a leitura não confirma um sistema de crença que vocês apreciavam. Se não o anotarem já, talvez por um processo de seleção, o esqueçam para manter seu sentido e seu ego consistentes. Por isso, os diários podem ser ferramentas muito úteis. Maharaj, meu guru, sempre manteve um diário. Todos os dias ele se fechava em sua sala e escrevia 2 páginas. Mas vocês podem perguntar, como seria o diário de um guru? O que ele escreveria? Seria: estive com muitas pessoas hoje, dei uma dica para elas, passei a tarde com Krishna, Rama e Cristo. Cristo está com uma aparência melhor agora. O que ele colocaria em um diário? Após Maharaj ter deixado o corpo, seus diários nos foram finalmente mostrados. Para cada dia, havia uma data e o nome do lugar onde ele estivera. E depois, 2 páginas onde estavam anotados os principais eventos do dia. Run, 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 por 2 páginas. O nome de Deus era tudo que parecia ter sido relevante naquele dia, e no dia seguinte, e também no outro. Se vocês decidirem manter um diário, por favor, comecem agora. Descobrirão que será bem mais útil se o escreverem continuamente, desde o início. Poderão utilizá-lo para registrar as suas reflexões sobre os versos do Gita ou exemplos da maneira como irão personalizar esses ensinamentos através da experiência própria. Poderão adicionar citações ou figuras. Alguns diários que tenho visto durante anos são incrivelmente belos, cheios de arte, com poesias maravilhosas,
com todo o material da nossa mente ruminante. Por isso, manter um diário é mais uma maneira para que vocês aprofundem a sua participação nesta jornada. Haverá mais sugestões à medida que prosseguimos. E vocês poderão entrar no processo em qualquer nível de envolvimento que acharem ser o melhor. Poderão simplesmente ler este livro e talvez descobrir nele algumas perspectivas interessantes sobre o guitar e sobre o hinduísmo. Ou poderão personalizá-lo usando de uma maneira diferente. Poderão mergulhar nele como um exercício espiritual, com um diário e mesa para puja, e práticas de contemplação e todo o material excêntrico. Eles serão como rotas auxiliares em uma viagem, e vocês poderão realizar todas as excursões que quiserem. Caberá a vocês decidir o que lhes é melhor nesse momento.